A ordem é marchar. Olá, a paz a todos. Hoje nós vamos entender um pouco sobre a adoração cantada. E para isso nós precisamos entender que a adoração cantada, ela não é música. A adoração cantada, ela é guerra. Então, precisamos ler um texto que mostra dois personagens muito importantes que entendem do assunto como ninguém. E esses dois personagens que está na Bíblia, inclusive, não está em livros, mas está na Bíblia. Um é Jesus e o outro é Satanás, o diabo. Vamos ao texto? Lucas, capítulo 4, versículo 5. Vamos lá. E levando, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Outra tradução, em outra Bíblia, diz assim: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos ver uma outra tradução mais atualizada. Então, o demônio o levou para um lugar alto e lhe mostrou, num só momento, todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta glória, pois tudo isto me foi dado, e eu posso dar a quem eu quiser. Tudo isso será seu, se você se ajoelhar para me adorar. Jesus lhe disse: as Escrituras dizem: adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Isso nós podemos encontrar lá também em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Amém? Então, vamos entender o texto. O texto está falando de um diálogo que Jesus teve com Satanás, com o adversário, com o diabo. E vemos no texto que Satanás ele cita algo muito interessante. Ele fala para Jesus: te darei tudo isso porque me foi entregue. Então nós entendemos o quê? Que isso, tudo que ele está oferecendo a Jesus, foi entregue a ele. Mas quem entregou a ele? Essa é a pergunta. Quem entregou todos os reinos? Quem entregou toda a glória, todo o poder dos reinos que Satanás estava mostrando? E podemos parar também para analisar algo interessante. O que Satanás ele fez? Ele pegou Jesus e levou Jesus num lugar alto. Então vemos aí uma estratégia de Satanás: levar Jesus a um lugar alto, para que ele pudesse, se deslumbrar, ficar extasiado com tudo que ele visse. Porque a nossa visão, aqui embaixo, por exemplo, no local onde eu estou agora, a minha visão é limitada. Mas se eu chegar a um lugar alto, eu consigo ficar maravilhado, eu consigo ficar totalmente extasiado, cheio de convicções acerca do que eu estou vendo. Então aquilo ali mostra algo deslumbrante, é uma visão totalmente que poucos têm,
Então, levou ele ao lugar alto. Esse lugar alto, qual foi a tática de Satanás? A gente observando o texto aqui, eu observando o texto, e podemos ter esse discernimento. Satanás, ele é perito em afetar os nossos olhos. Então, para afetar os nossos olhos, ele tem que nos levar a um lugar alto, porque os nossos olhos são as janelas da nossa alma, é o que a Bíblia diz. E uma vez, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será mal. Então, Satanás, ele quis o quê? Contaminar os olhos de Jesus através do que ele estava vendo para contaminar todo o seu corpo. Ou seja, existe uma estratégia, levar a um lugar alto, atingir os olhos, para que depois, e aí a gente vai observar o texto, que Satanás, ele quer que chegue a um destino, né? Então, ele estava querendo que tudo isso que ele estava mostrando e oferecendo chegasse a um destino. E qual é o destino? Sujeição. A palavra do Senhor nos diz que devemos nos sujeitar somente a Deus. E Satanás, sabendo disso, ele é perito em fazer isso. Ele quer que nós nos sujeitemos a ele. Mas por que ele quer essa sujeição? Então, para nós alcançarmos essa questão da sujeição, antes da sujeição, existe a sugestão. E aí nós vamos voltar lá no início, né? Eu estou fazendo uma explanação aqui para nós voltarmos lá onde que eu falei por que ele levou Jesus a um lugar alto. Então nós vemos o quê? Satanás dando uma sugestão. Se Jesus aceitasse a sugestão, ele estaria sujeito. Então, para que haja uma sujeição, existe uma sugestão. E Satanás, ele é perito em fazer sugestões. Por que ele é perito? E por que ele fez isso com Jesus? Porque ele já tinha encontrado êxito com alguém. Lembra do texto? Tudo isso foi me dado e eu dou a quem quiser. Alguém me entregou o poder, a glória desses reinos. Quem que entregou? Então essa tática ele já tinha usado com quem? No princípio, com quem? Adão e Eva. Então ele sugeriu e Adão e Eva se sujeitou e aceitou. E qual foi a consequência? Essa que todos nós conhecemos. Então Satanás, ele nunca vai mudar a tática, ele nunca vai mudar a maneira dele de agir. A tática dele sempre vai ser a mesma: sugestionar para que a pessoa aceite a sugestão e ela se sujeite à sugestão. Uma vez sujeito, eu tenho o domínio sobre quem se sujeitou a mim. Então, nós vemos aqui no texto e algo muito claro, muito simples, a tática de Satanás em aplicar isso em Jesus. Foi me entregue uma vez e vai ser entregue agora com o Filho de Deus. Então, Satanás, ele não queria música de Jesus. Por isso que a adoração não é música, a adoração é guerra. Precisamos entender isso, a adoração cantada é guerra. Seja ela cantada, falada, tocada. Se nós não entendermos que a adoração ela é guerra, nós vamos achar que ela é música. E música não leva ninguém a Deus. O que nos leva a Deus é uma sujeição, reconhecendo que o Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é o único digno de ser adorado. E aí existem as maneiras de adorar a Deus, né? Existem várias maneiras de adorar a Deus. Por exemplo, eu posso adorar a Deus lavando uma louça, eu posso adorar a Deus arrumando a minha casa. É uma vida de adoração. Eu não posso classificar a adoração como música apenas, porque a adoração não é música, a adoração é guerra.
E aí nós vamos deixar bem mais claro nesse texto, porque esse texto eu acho que ele é o principal texto que fala sobre o que a adoração ela pode promover quando ela é entregue à pessoa que está recebendo a adoração, tanto para o adorado quanto para quem está adorando. Então nós vemos aqui Satanás oferecendo tudo e falando, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso que foi me entregue um dia, eu quero te entregar. Então, a adoração, nós vemos aqui que ela tem um princípio. Grave isso na sua cabeça. A adoração, ela tem um princípio. Que essa mensagem, ela colida na sua mente, ela faça um boom na sua cabeça, ela volte a fazer você pensar novamente. A adoração, ela tem um princípio. E qual que é o princípio da adoração baseada no texto que nós acabamos de ler? E aí eu li em 3 traduções, está gravado, depois você pode voltar o vídeo e ver as traduções as traduções que foi lida esses versículos. E eu li Lucas 4, porque Lucas ele dá mais detalhes, né? Mateus, Marcos, eles dão alguns detalhes, mas não tão específicos igual o Lucas. Então o que acontece? A adoração ela tem um princípio. E qual é o princípio da adoração aqui? Qual que é o princípio da adoração baseada no texto? Não era duas pessoas qualquer que estavam conversando. Eu não estou falando de pessoas que escreveram um livro. Eu não estou falando de teólogos, pessoas que entendem sobre o tema da adoração, que estudaram. Não, eu estou falando de 2 personagens bíblicos. E esses personagens, eles estão buscando essa adoração de toda a humanidade. Os 2 estão buscando essa adoração. Por isso nós não podemos colocar a adoração simplesmente como música. Ela não é música, a adoração é guerra, é uma guerra. Voltando ao texto, o texto é muito riquíssimo, se deixar a gente vai longe aqui, né, nesse vídeo, nessa gravação. Então a adoração, ela tem um princípio. Qual é o princípio da adoração? Se a adoração não é música, e sim ela é guerra, e qual que é o princípio da adoração? O princípio da adoração é dar poder ao Deus que está sendo adorado. Vou repetir mais uma vez. A adoração ela tem um princípio, dar poder ao Deus que está sendo adorado. Mas, Carlos, Deus ele não precisa de poder. Ele é o Todo-Poderoso, sim, mas o princípio da adoração é dar poder ao Deus que está sendo adorado. E esse poder que eu estou falando não é o poder de força, de parar o sol, essas coisas. Não, é o poder da legalidade, é a autonomia, é a autoridade, é a autorização. Então, quando eu entendo o princípio da adoração, eu dou poder, eu dou legalidade, eu dou autorização, eu dou autonomia, eu me sujeito e falo, seja o meu Senhor, seja o meu Senhor. Então nós vemos aqui que a adoração, ela não é música, ela é algo totalmente sobrenatural e espontâneo. Eu não estou formatado em um esquema harmônico ou num esquema totalmente de melodias, de escalas, preso a alguma coisa para provar que eu estou sujeito a Deus. Para me mostrar que eu estou sujeito a Deus e que eu estou mostrando que eu estou cumprindo um princípio, eu preciso me sujeitar, eu preciso entender que Ele é o meu Senhor e eu preciso dar essa autoridade, eu preciso dar essa legalidade.
Então nós vemos aqui Satanás praticando esse princípio. Por isso que eu falei, aqui, nós estamos falando de dois personagens, né? Estou trazendo aqui dois personagens bíblicos. Eu não estou falando dos homens da fé, não estou falando dos profetas, não estou falando dos apóstolos, não estou falando de quem escreveu livros aí, né, sobre esse tema de adoração. Estou falando do diálogo que Jesus teve com Satanás, que Jesus teve com o diabo acerca desse tema. E esse tema, eles começaram ali, né, conversar, Satanás oferecendo e Jesus falando para ele, dois entendedores, dois experts acerca do tema. Tem pessoas melhores para falar do tema que eles. Então não brinque com esse tema. Não fale que você é um adorador, sendo que você não reconhece o Senhor como seu Senhor de fato, sendo que você não tem temor quando você o adora. Mais uma vez, quando você o adora com a sua vida, Deus não está preocupado com melisma, não está preocupado com técnicas vocais, Deus não está preocupado com a harmonia, Deus não está preocupado com essas coisas, Deus está preocupado com uma vida de adoração. A técnica, ela é apenas um instrumento para agregar, porque quando Deus ele percebe que há um aroma verdadeiro, que há um incenso genuíno, ele vem e se manifesta. Ele não vem por causa da música, ele não vem por causa dos instrumentos, ele vem, estabelece e se movimenta entre nós por causa que ele encontrou em nós verdadeiros adoradores. E o texto que diz, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, chegará o dia, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai importa, grava essa palavra, importa. O que é importante para Deus? Você já fez essa pergunta para você? O que é importante de fato para Deus? Então essa palavra, ela parece muito significativa no texto. Ninguém para nessa palavra. A gente normalmente só escuta as pessoas falar, os verdadeiros adoradores e tal, Deus está procurando verdadeiros adoradores porque ele não achou ainda, por isso que ele está procurando. Não. Na verdade, a Bíblia está sendo bem clara aqui. É importante para Deus que as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Adorem a Deus em espírito e em verdade. E a única maneira da gente adorar a Deus em espírito e em verdade é com convicção, revelação e entendimento de quem Ele é. Porque quando nós não temos esse entendimento, e aí trazendo para a adoração cantada, porque esse é o tema que nós estamos abordando nesse momento, para nós entendermos o que é adoração cantada, que a adoração não é música e a adoração é guerra, então nós não podemos ficar limitados àquilo que aprendemos com instrumentos, com técnicas vocais, com gestos, através da dança, né? Nós precisamos ter uma vida de adoração. Nós precisamos cumprir o princípio da adoração, que é dar poder. Então, se eu como tangedor, eu como aquele que pratica o cântico espiritual, o cântico espontâneo, porque a Bíblia ela é bem taxativa acerca dessas questões, ela não chama o cantor de música, ela não chama um artista, ela chama o adorador, aquele que pratica cânticos. O cântico de Moisés, o cântico de Ana,
A Bíblia fala o cântico, os salmos, né? Os salmistas. Então, nós precisamos, de fato, adorar a Deus em espírito e em verdade. E esse espírito em verdade, nós precisamos entender a conexão. É importante para Deus que o adorador que adore Ele se conecte em espírito, com o Espírito de Deus. E quando há essa conexão, aí de fato, o Senhor, Ele vem e estabelece o trono dEle, estabelece a presença dEle aonde está tendo uma invocação, está tendo literalmente uma sujeição genuína. E aí eu posso citar outros textos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se sujeitar, aí a gente já entra na área da intercessão, né? Porque a adoração e a intercessão, elas andam juntas. Depois, mais para frente, em outros vídeos, nós vamos falar também um pouco sobre adoração e intercessão. As duas caminham junto. Não existe adorador que não é intercessor. Não existe intercessor que não é adorador. Todo adorador é um intercessor e todo intercessor é um adorador. E Deus, Ele procura adoradores assim como Ele procura intercessores. Ele procura pessoas que se coloquem na brecha. Como eu posso dizer que eu sou adorador e eu não sou um intercessor? Como eu posso dizer que eu sou um intercessor e não sou um adorador? Então o princípio, voltando lá, o princípio da adoração, ele é da autonomia, da autoridade. E Deus, Ele respeita isso. Deus, Ele respeita. Se você mostrar para Deus através da sua adoração, como estilo de vida, mas o tema aqui é adoração cantada, né, tocada e falada e com gestos, né, através da dança. Se Deus, Ele percebe que teu espírito está conectado com o dele, não tem como Deus não se manifestar. Ele vai se manifestar. Porque era assim antigamente no tabernáculo. Deus, Ele não mudou. Nós achamos que Deus muda conforme os anos vão se passando, mas Deus, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será eternamente. Infelizmente, hoje nós vivemos numa bagunça. Essa que é a realidade. Acho que a palavra mais correta para se dizer é isso. Uma bagunça de altares. Misturamos altares. E nós vemos que Deus, Ele não se mistura com altares contaminados. Deus, Ele não se mistura com altares contaminados. Por que que nós queremos atualizar Deus? Não, Deus não precisa ser atualizado. Deus não precisa de atualização. Deus não é um Deus que precisa seguir a tecnologia, o 5G, o 6G. Ele não precisa seguir a inteligência artificial. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele é eterno. Não adianta queremos adaptar a Deus aos que nós gostamos, aquilo que nós queremos usar para que Ele seja glorificado, ficarmos inventando essa desculpa esfarrapada. Porque Deus, Ele está me dando aqui uma ideia de a gente criar um movimento de adoração e tal, e novos estilos. Não, Deus, Ele não está procurando isso. Se Ele estivesse procurando isso, Ele estava presente aqui, ó, entre toda a terra. Porque o que mais tem na terra é música. O que mais tem na terra é música. Agora, adoração, para Ele, de verdade, eu acho que não tem tanto assim não. Porque se tivesse, a terra hoje não seria a terra que é hoje. Então, o que estamos oferecendo para Deus nesses últimos dias, nesses últimos tempos? É adoração cantada, genuína,
falada, tocada, é uma adoração de fato que coloca Deus como o Senhor e coloca nós como sujeitos a Ele? Ou é uma adoração que nos levou a um lugar alto e nós estamos vislumbrados com a fama, estamos vislumbrados com tudo que está acontecendo? Olha, alcancei tal nação, alcancei X através da minha vida, olha, estou deslumbrado. A quem de fato você e eu estamos adorando? Pense nisso. Existem duas pessoas interessadas nesse assunto mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Uma é Jesus, para que Deus seja glorificado, e a outra é Satanás, o diabo, a quem você e eu estamos adorando. A sua adoração, cantada, falada, tocada, através de gestos, através da sua vida no dia a dia, ela está sendo genuína? Porque se você não está entregando a Deus, pode ter certeza que tem outra pessoa recebendo essa adoração. Então, no início, eu disse que a adoração, ela tem um princípio. E o princípio da adoração é dar poder ao Deus que está sendo adorado. Então, nós vemos Satanás cumprindo esse princípio. Ele queria dar poder, ele queria dar autonomia também. Ao mesmo tempo que você dá autonomia para Deus, Deus dá autonomia para você. Né? E nós vemos Satanás querendo dar autonomia para Jesus, para que Jesus tivesse o domínio, o poder também sobre todas as coisas. Então é uma troca. Então olha para você ver como que Satanás, ele entende do assunto, ele entende do princípio. Então pega tudo isso que você ouviu sobre adoração e debruce nesse texto. Leia, releia o texto e veja de fato o que você está entregando para Deus. Eu não sou contra técnicas. Eu acho que a técnica ela é importante, né? Se tratando de trazer um ambiente, de trazer uma atmosfera, né? Um musical e tudo mais. Nós vemos muitos personagens da Bíblia, né? Nós vemos textos, né? Falando sobre instrumentos, o próprio Salmos falando sobre instrumentos. Mas o que de fato expulsava o demônio que estava sobre Saul? Era a harmonia da harpa de Davi ou era a convicção, o entendimento e a revelação de quem Deus era através de Davi? Porque se você errar uma nota, se você errar uma sequência de nota, Deus não vai receber a sua adoração? Se você falhar em uma melisma, em um vibrato, Deus não vai receber a sua adoração? O que de fato nós estamos preocupados? Será que nós estamos querendo realmente entregar algo para Deus, o melhor para Deus? Ou isso é charlatanismo? Ou isso é querer pegar Deus na curva, querendo enganar Deus, falar que vai entregar o melhor e na verdade você quer se mostrar, você quer aparecer, você quer saber, você quer mostrar que você sabe fazer um vibrato, você quer mostrar que você sabe fazer um falsete, uma melisma, você quer mostrar que você está preocupado ali com o seu solo. Que de fato você está preocupado? Que o reino de Deus seja estabelecido? Que o reino de Deus seja totalmente
envolvido aqui nessa terra através da sua vida? Ou você só quer ganhar views? Ou você só quer ganhar fama? A adoração, ela não é coletânea. A adoração, ela é espontânea. A adoração não gera fã-clube do eu. A adoração, ela gera seguidor e adorador de Deus. Precisamos entender de fato a quem estamos adorando. Porque Satanás, se ele ofereceu tudo para Jesus, você acha que ele não vai oferecer tudo para mim e para você? Você acha que ele não está oferecendo tudo para mim e para você? Para que a gente deturpe a adoração e distorça a adoração? Será que Deus está recebendo a sua adoração? Será que nós estamos sendo Ofni e Finéias, Nadab e Abiú? Precisamos voltar a pensar. Precisamos voltar a pensar urgentemente. Porque a guerra midiática está distorcendo muitas coisas. Volte para as Escrituras. Volte para a palavra. Volte para a Bíblia. Porque se Satanás, ele ofereceu tudo para Jesus em troca de adoração, ele vai oferecer tudo para qualquer um. A luta dele não terminou. O que ele está buscando é adoração. E é só você fazer um parâmetro no mundo todo. Veja quantos rituais, veja quanto tipo de adoração existe no mundo. Isso a gente está falando da adoração a Deus. Mas existem vários tipos de adoração em vários lugares do mundo. Se Deus não está recebendo essa adoração, quem está recebendo? Por isso que Satanás falou para Jesus: tudo isso me foi entregue porque me entregaram esse poder. Então nós vemos que a adoração, ela dá um poder de autonomia, ela dá um poder de domínio para o Deus que está sendo adorado. Então, se eu adoro a Deus, eu digo que a minha casa é totalmente dele. Então, a minha casa pertence a ele. E quando eu faço o contrário? E quando as pessoas fazem ao contrário e adoram a Satanás? Então, o território dela, a casa dela, e aí nós vamos entrar nesse texto mais para frente, que a adoração, ela projeta o domínio de território. Se eu adoro a Deus, eu sou um território. Eu, pessoa física, sou um território. E se eu adoro a Deus na minha casa, e todos da minha casa são adoradores de Deus, o território onde eu moro, a casa onde eu moro, o terreno onde eu moro, ele é um território de Deus. Então nós percebemos, se você entendeu, você vai perceber que outros lugares que não adoram a Deus são territórios de Satanás. Então, Satanás, ele é perito em levar pessoas para um lugar alto, para fama, para deslumbrar, para ter tudo do bom e do melhor através da adoração. Ele engana a pessoa começa bem, com pureza, né, com aquela simplicidade, né, não cobra nada de ninguém, vai lá adorar a Deus, né, cantar, tocar, e dançar para Deus, é uma maravilha, né? Mas Satanás está percebendo isso, e aí ele vai junto. Quando você menos percebe, você já está sendo um adorador de Satanás e não de Deus. Infelizmente, essa é uma verdade. Eu não vou poder falar outra coisa a não ser isso. Se você não adora a Deus em espírito e em verdade, se você não é um adorador de Deus, através da adoração cantada, falada e tocada, ou através da dança,
Se você não é, e Deus ele não percebe isso em você, você é um Ofni e Finéias. Você é um Nadab e Abiú. E quando eu falo você, eu falo nós. Temos que vigiar todos os dias para que a nossa adoração ela não se transforme em uma adoração a outro Deus. Ao outro Senhor que a Bíblia fala, né? Não podemos servir a dois senhores, né? Tá falando do dinheiro, né? Mas na mesma linha, não podemos adorar a dois deuses. Ou um você vai agradar e o outro você vai deixar ele bravo. Não tem como você agradar um e não agradar o outro. Um você vai agradar mais. Então decida hoje, seja um adorador de Deus. Decida hoje, você que pratica adoração, cantada, falada, tocada, através da dança, através da arte, decida hoje ser um adorador genuíno. Faça uma reflexão com Deus e fala: Deus, eu estou tendo princípio na minha adoração, eu estou me sujeitando ao Senhor. O Senhor de fato é o meu Senhor? Ou estou te tratando apenas como um Deus de negócio? Estou querendo usar o meu talento para ganhar dinheiro, para ganhar fama. E aí, Jesus, ele não leva ninguém para um lugar alto. E ele não oferece nada para ninguém em troca de adoração. Pelo contrário, Jesus ele fala: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Adore a Deus, olha o que ele falou para Satanás: adore o seu Deus. Então precisamos, de fato, entender o princípio da adoração. A adoração ela tem um princípio que é dar poder, da autonomia, da autoridade, da legalidade, da autorização para o Senhor, de fato, reinar nas nossas vidas e falar: eu sou o Senhor do Carlos, eu sou o Senhor do meu filho, da minha filha, eu sou o Senhor de fato, porque eu reconheço que Ele me dá essa autonomia. Então tome cuidado. Repense, pense, volte a pensar. Grave essa frase na sua cabeça. Volte a pensar, que essa frase ela colida a sua mente. Ela venha colidir, venha balançar as estruturas cerebrais da sua mente. E que de fato a atmosfera do céu ela possa colidir com a realidade natural que a gente tem acerca desse tema. Por que os anjos declaram que o Senhor é santo? Por que Elias fez 2 altares? Por que as cadeias se abriram, as algemas caíram no chão quando Paulo e Silas adoraram e oravam quando estavam presos? Então nós vemos aí o poder. Que tipo de melisma Paulo usou? Que tipo de oratória que Silas usou? Que técnica de oratória Silas usou para orar a Deus? Que falsete? Eu costumo falar que se falsete, fosse de fato, de verdade, não deveria se chamar falsete, deveria se chamar verdadete. Só para descontrair um pouco, Então que a gente possa literalmente rever a nossa adoração a Deus. Adoração não é música, adoração é guerra. É guerra, é domínio de território, é domínio de altares. Enquanto eu estou aqui falando para você isso, existem altares profanos sendo levantados no mundo todo.
E quem está recebendo essa adoração através desses altares? Alguém está recebendo. E não é Deus. Existem festas anuais aqui no Brasil que todo ano tem. E quem recebe essa adoração? Que são a ídolos, né? São muita coisa. E no mundo a gente vê adoração a várias coisas, né? Então que a gente possa rever o nosso conceito de adoração. Não confunda música com adoração. A música, ela tem períodos. Ela iniciou em um momento. A adoração, ela é eterna. Ela já existia no céu, está sendo reproduzida na terra e continua sendo proclamada no céu. Ela não para, ela é 24 horas sem cessar. A música não. A música, ela tem períodos, ela para às vezes. Depois ela é retomada. A adoração não, ela é contínua. Contínua, assim como a oração. A oração ela é contínua. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana: importa que as pessoas que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Conecte o espírito dela com o espírito de Deus. Que haja uma conexão do teu espírito com o espírito de Deus e você receba a revelação da adoração genuína ao Senhor. E que você seja, de fato, um adorador totalmente sujeito a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Somente a Deus. Não se sujeite a outra coisa. Não se sujeite ao dinheiro. Se sujeite a Deus. A Deus, somente a Deus. Como eu posso cobrar um valor de algo que eu estou reconhecendo como meu Senhor? Como eu posso cobrar um valor? Então se sujeite a Deus, somente a Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Digno é o Senhor de receber glória, honra, força e poder, porque Ele criou todas as coisas e por sua vontade são e foram criadas. Os céus adoram o Senhor, a terra adora o Senhor, o mar adora o Senhor, todo ser que respira louve ao Senhor. Tudo foi criado por Ele e tudo deve adorar a Ele, tudo. Então faça uma reflexão, volte a pensar, volte a raciocinar. Que o mapa da sua mente volte a ser um mapa que tenha um destino e que ele não fique sem um destino. Então, a adoração ela tem um princípio. Ao mesmo tempo que a adoração ela tem um princípio, que é isso que nós falamos, ela tem um objetivo. E qual que é o objetivo da adoração? O objetivo da adoração é chegar no Santo dos Santos, aonde Deus está. Uma vez lá dentro, você não quer sair de lá. Uma vez diante da presença de Deus, diante do trono de Deus, diante da glória de Deus, você não quer sair desse lugar. Então, o objetivo da adoração, cantada, falada, tocada, através de dança, de artes, é você chegar no Santo dos Santos. É estabelecer esse domínio do Senhor sobre o lugar onde você está praticando essa adoração. Que foi o que aconteceu com Elias e os profetas de Baal. Elias fez 2 altares. E por que ele fez os 2 altares? Para mostrar
para Israel, para mostrar para o mundo que existe só um Deus, que existe só um Senhor, que todos saibam que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além do Criador de todas as coisas. Então esse é o objetivo da adoração, mostrar para toda a terra, povos, tribos, nações e línguas, que só existe um Senhor, que só existe um Deus. Não existe outro Deus além do Senhor, não existe e não existirá. Onde a sua adoração tem levado? Você tem se corrompido com os choros? Você tem se corrompido com os aplausos? Você tem se corrompido com os assovios, com as palmas, com os tapinhas nas costas, com os convites? Qual é o objetivo da sua e da minha adoração? É eu ser promovido ou o Senhor ser estabelecido? Geazi e Eliseu. O que Geazi foi fazer? Ele quis receber por algo que Deus fez. Você que conhece a história, se você não conhece, a história de Naamã. Naamã foi curado, Naamã queria pagar Eliseu, e Eliseu falou, não, que Deus seja glorificado, né? Resumir aqui, Deus seja glorificado, foi o Senhor que fez. Geazi foi contaminado através daquela riqueza e falou, o meu Senhor não quis receber, mas eu estou aqui e tal, né? Eu vim receber aqui. Mentiroso. Para que está sendo a sua adoração? Para você receber dinheiro? Você está praticando adoração cantada, tocada, falada, através das artes, através da dança, para receber dinheiro? Ou você está adorando a Deus para que outras pessoas vejam quem é o seu Deus e reconheçam que existe só um Deus e não existe outro Deus? Porque nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Nós não fomos criados para outra coisa. Todos nós, daqui da terra, se o Senhor permitiu que a gente chegasse aqui nessa terra, é para que a gente glorifique o nome dEle, é para que a gente reconheça que Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. E aí eu gostaria de ler um texto que relata exatamente isso. Grave esse texto também. Jeremias 9, 23 e 24. Vamos ler? Vamos ler o texto? Vamos ver o que diz o texto. Vamos lá. Jeremias 9, 23 ao 24. Assim diz o Senhor. Quem disse? O Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque é dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então você quer receber glória? Glorie-se em conhecer o Senhor, mais e mais. Você se acha sábio? Você se acha rico? Você se acha forte? Não se glorie nisso. Se glorie em conhecer o Senhor a cada dia mais. Porque é nessas coisas que o Senhor se agrada.
que nós venhamos nos gloriar nele, porque fomos criados por ele, e para ele são todas as coisas. Que o meu louvor, que o seu louvor, que a minha adoração, que a sua adoração seja literalmente para que o Senhor seja estabelecido. O objetivo dela seja para que todos saibam que existe só um Senhor, que existe só um Deus. Não se contamine, não se misture em meio à fama, em meio à riqueza, em meio à sabedoria desse tema. Eu sei sobre adoração, eu sei, eu entendo mais que... Não se glorie nisso, se glorie em conhecer o Senhor. Se glorie em conhecer o Senhor cada dia mais. Que você tenha temor. Que você tenha temor, eu e você tenha temor quando nós formos adorar a Deus. Através da adoração cantada. E das outras formas, né? Se tratando de altar, se tratando de culto ao Senhor, dentro de uma igreja, dentro de um evento, que de fato as pessoas não coloquem faixas na cabeça com seu nome. E se você ver isso, você possa ser uma voz e falar para elas tirarem essa faixa da cabeça delas. Que você faça do seu evento de adoração que você quer promover, faça um altar igual Elias. Que todos saibam que só o Senhor é Deus. Não se preocupe com a sua reputação. Faça que nem Davi. Diante dos meus olhos eu me envergonharei. Porque eu sei o Deus a quem eu adoro. Se envergonhe diante dos seus olhos quando você estiver adorando a Deus. Não se preocupe com a sua reputação. Nós não temos títulos, nós somos filhos. Seja um filho genuíno de Deus e adore ao Senhor de fato. Adore o Pai. E que Ele seja o Senhor da sua vida e da sua casa, e da sua cidade, do seu bairro, e das nações. Tenha esse desejo no seu coração de exalar o bom perfume de Cristo através da sua vida. Tenha esse desejo no seu coração. Nós estamos diante de uma guerra de altares. Satanás, ele quer receber adoração 24 horas por dia. Alguém está oferecendo adoração a Satanás e nós vamos ficar aqui preocupados com técnicas vocais, com técnicas de oratória para ter um bom sermão. Vamos ficar preocupados com técnicas melódicas, com tríades, melismas, vibratos, falsetes. O mundo está sendo consumido através da adoração profana e nós não podemos ficar parados. A ordem é marchar. Vamos marchar. Vamos mostrar que só existe um Deus para toda a terra. Esse é o nosso objetivo como adoradores. Que todos saibam que só o Senhor é Deus. Esse é o objetivo da adoração cantada. Esse é o objetivo. Então ela tem um princípio, ela tem um objetivo. É entrar no Santo dos Santos e estabelecer a glória de Deus. Estabelecer o trono de Deus, a presença de Deus. Que no Nordeste, que no Centro-Oeste, que no Norte, que no Sudeste, que no Sul se levante altares de adoração genuíno, que não estão preocupados com views, que não estão preocupados com fama, que não querem atualizar a Deus.
Você que quer atualizar a Deus aos seus dogmas, aos seus costumes, pare com isso. Se converta, se humilhe diante de Deus. Deus não está recebendo a sua adoração. Deus não precisa ser atualizado. Ele não se mistura, ele é santo. Deus é santo. Para que Elias fez 2 altares? Se você está praticando uma adoração misturada, pare com essa adoração. Pare, não continue, não prossiga. Se converta, se arrependa ao Senhor. Isso só vai te levar à destruição. Você era um adorador de Deus. E agora você se transformou em um adorador de Satanás. Em um adorador do eu. Existem 3 tipos de adoração. Adoração a Deus, adoração a Satanás e adoração do eu. Qual delas você se encaixa? Agora, nesse momento, nesse dia, nessa hora que você está vendo esse vídeo. Volte a pensar. Existe uma guerra de altares acontecendo. Existe uma guerra de territórios acontecendo. E nós não podemos fechar os nossos olhos. Eu preciso fechar por enquanto. Tem muita coisa para falar, mas vão ter outros vídeos que a gente vai abordar mais especificamente, mas eu precisava fazer essa explanação acerca da adoração cantada, acerca que adoração não é música, adoração é guerra. Acerca que a adoração ela tem um princípio e um objetivo. Vamos ler o texto, Marcos 5:10. Marcos 5:10, vamos ler o texto. E vamos ver o que diz o texto. Marcos 5:10, vamos lá. Talvez você já ouviu sobre esse texto, né? Mas, como eu falei lá no começo, existem palavras, né? Existem detalhes em alguns versículos dentro do contexto, né? Existe o contexto, mas eu gostaria de ler só um versículo, mas existe todo um contexto. E nós vamos entender essa questão sobre a adoração. A adoração, ela tem um objetivo, além do objetivo de exaltar a Deus, ela tem algo que promove ela, né? Que ela seja estabelecida. Além desse objetivo de estabelecer, ela tem um destino final, né? Vamos dizer assim. E qual que é esse destino final? É ganhar territórios. A adoração nossa, cantada, falada, tocada, através das artes, através da dança, através da nossa vida, ela tem um destino final. É que o Senhor seja dono de mim e dono do território onde eu habito. E Satanás, ele sabe disso. Então, nós vemos a seriedade do que é a adoração cantada. Ela não tem nada a ver com música. A adoração, ela não tem nada a ver com música. Eu não citei nada de música aqui. Estou citando um texto de Jesus falando com Satanás e Satanás falando com Jesus acerca do tema adoração. E nenhum dos dois falou sobre música. E agora nós vamos ler um texto que retrata o poder que a adoração ela tem acerca de domínio de território. Marcos 5:10. O que diz o texto? E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país.
Outras traduções falam que não mandasse para fora da região, não mandasse para fora da província. Interessante. Nós vemos aqui uma legião falando para Jesus encarecidamente. Vou procurar uma outra tradução aqui. Que não mandasse eles para fora daquele país. Então, nós vemos um detalhe muito interessante. Por que a legião não queria sair fora do país? Mas ela não estava dentro de um homem? Se nós observarmos o contexto, nós vamos ver o quê? Que ninguém conseguia parar esse homem. Porque uma legião dominava esse homem. E uma legião são muitos, mas muitos mesmo, demônios dentro de um homem só. Então a pergunta é: por que essa legião não queria sair do país? Porque este homem e outras pessoas estavam dando autoridade, legalidade, autorização, domínio total para que esses demônios que estavam atuando dominassem a região, dominassem a província. Olha aí a adoração do diálogo de Jesus e Satanás, lá no texto de Lucas. Nesse texto. Encaixado dentro desse texto. Então, nós vemos a legião implorando encarecidamente: não nos tire desse país. Por que você não quer sair desse país? É uma pergunta. Por que vocês não querem sair desse país? Porque alguém está dando autoridade para a gente dominar esse território aqui, ó. Onde eu estou dominando tudo. Fora que nós estamos dominando praticamente o país todo, vamos se dizer assim. Ele poderia falar só desse local, dessa região, mas outras traduções falam país. Então nós percebemos o quão importante é a adoração. Então, antes de um povo ser um povo, nós vamos ver que existia um culto. Da onde surgiu adoração, vários tipos de adoração? Através de um culto. De quem? De um povo ou de uma pessoa. E aí se transformou em tradição. Então toda aquela região, a tradição é fazer esse culto. Então nós vemos aqui nesse texto a essência, de fato, o poder que a adoração ela promove. Ela promove poder no território em que está sendo executada a adoração. Tanto no território físico, o ser humano, quanto no território espaço. A região, a província, o lugar, o terreno, a casa, o bairro, a cidade, o estado, a nação, as nações. Então nós vemos a seriedade do que é a adoração. Então a legião ela pediu encarecidamente: por favor, não nos tire desse lugar. E Satanás, e a legião, que não é boba nem nada,
né? Assim como fez com Jesus e a legião fez com esse gadareno aqui, esse Gerazeno, né, gadareno, a gente vê que eles não queriam sair dali, porque alguém estava entregando a adoração para que eles exercessem aquela bagunça toda, né, na cidade, né, no lugar onde que ele estava e para onde que ele fosse, ele ia exercer domínio, ele ia exercer muitas coisas, né? As pessoas iam tentar parar ele e não iam conseguir pará-lo. Porque grande era a legião, grande eram os demônios sobre a vida desse homem. Então, olha o poder que a adoração ela promove sobre um território. Então, se uma pessoa estava com uma legião, imagine 100 pessoas nesse lugar, ou 100 pessoas espalhadas pelo mundo, fazendo o que esse homem fez para que a legião entrasse nele. Alguma coisa ele fez para que a legião tivesse legalidade. E se a legião tem legalidade, é porque ele ofereceu a adoração. Você só se torna escravo de algo se você permite, se você abre um espaço. Então foi isso que esse homem fez. Ele abriu um espaço, ele abriu uma porta. E essa legião viu aberta e falou, é para mim que ele está abrindo, então eu vou entrar e vou dominá-lo. Mas não só dominar ele, eu vou dominar o lugar onde ele está. Olha o poder da adoração aí. Então nós precisamos urgentemente fazer que as nossas adorações cantadas, né, através de cânticos espirituais, através de cânticos novos, através de canções, né, que Deus seja estabelecido e que Satanás ele saia do território onde está sendo levantado um altar. Que Satanás seja totalmente lançado fora, assim como Jesus falou, então vai para os porcos agora. Vai para aqueles porcos, para aquela manada de porcos. E foi todos para aquelas manadas de porcos, e todos se jogaram no precipício. Né? No precipício lá, né? E todos morreram. Mas esse homem, ele foi salvo. Olha a importância que Deus dá para uma pessoa que entende de fato que deve adorar a Ele. E esse homem quis, né, diz o texto, seguir Jesus, ele falou, não, negativo, volta lá e fala lá, para todo mundo lá na sua cidade lá. Não, vai lá, fala lá. E aí houve algo poderoso na cidade, um evangelismo poderoso na cidade. Então é isso, que a nossa adoração ela possa, né, alcançar vidas, de fato, que nós não venhamos mais ser aplaudidos, que nós não venhamos ser mais receber elogios. Olha que voz maravilhosa, olha como você toca. Não. Se nós, de fato, entregarmos uma adoração genuína, nenhuma pessoa vai chegar na gente para nos elogiar. Nenhuma vai chegar na gente para nos aplaudir, para nos levar a lugares que a gente nunca foi, né, para corromper o nosso olhar, corromper os nossos olhos e falar, rapaz, olha, através da minha adoração a Deus, olha onde que eu estou agora. A adoração ela não promove isso. Que a nossa adoração ela promova o reino de Deus, promova a conversão, promova um evangelismo em grande massa na cidade onde está sendo levantada a adoração. Assim como Elias diante dos 450 profetas de Baal, que todos saibam que só o Senhor é Deus. Amém? Então, nós vemos nesse texto aqui a clara situação do poder que a adoração ela pode promover. E Satanás é isso que ele quer. Ele quer permanecer no país, ele quer permanecer na cidade, ele quer permanecer na sua casa, na minha casa. Ele quer de fato que a gente abra um lugar para Ele, para que a gente ache que a gente está adorando a Deus, mas a gente está adorando Ele.
Por isso que o segredo da adoração é se sujeitar a Deus. Então que nós venhamos ser adoradores sujeitos a Deus. Que nós venhamos ser adoradores que se importem em se conectar com o Espírito de Deus através do nosso espírito, porque é importante para Deus que a gente adore Ele em espírito, é importante. Foi o próprio Cristo que falou, é importante. Deus não quer saber de a gente adorar Ele na alma, Ele quer que a gente adore Ele em espírito. Se a gente usa um instrumento, a voz, para adorá-lo, né, dessa forma, mas que seja em espírito. Amém? Volte a pensar, reveja os seus conceitos, que haja uma colisão na sua mente, nas estruturas cerebrais da sua mente, que você volte a pensar. Não seja contaminado pelo que a mídia diz. Não seja contaminado pelas atualizações dos falsos profetas, dos falsos pastores. Não seja contaminado pelos falsos adoradores que dizem que Deus não se importa com mais nada. É tudo misturado. Não, Deus ele é santo. Deus ele é santo. Deus ele é puro. Ele não se contamina. Há uma guerra no mundo espiritual. Não é uma brincadeira. Não é uma exposição de talentos. Não é um show de talentos. É uma guerra de altares acontecendo em toda a terra. Que nós voltamos a pensar, que nós voltemos a praticar a adoração correta ao Senhor. Deus abençoe vocês e daqui a alguns dias, né, estaremos postando acerca de outro tema, que é o tabernáculo de Moisés, que traz algumas questões acerca sobre o culto a Deus, a dinâmica do culto a Deus. Então que você possa ser tocado por essa palavra através do Espírito Santo e que o Senhor seja glorificado e Satanás seja totalmente destruído. Amém? Deus abençoe, fique na paz e vamos para cima. A ordem é marchar. Amém? Deus abençoe. A paz a todos.